E aí, pessoal, vamos falar do quadro social, mas não só do Grêmio, que tem suas peculiaridades, como também do Internacional. As polêmicas envolvendo quantos sócios, o que tem mais, o que tem menos, o que gasta mais, o que gasta menos. Podemos falar de semelhanças, podemos falar também de diferenças. E vamos falar exatamente sobre isso, entender mais sobre o quadro social e o que ele representa dentro da lógica de cada um dos clubes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, atenção para a placa em MDF do símbolo do tricolor, um produto oficial licenciado do Grêmio que você encontra aqui no WhatsApp que está na descrição. Você pode inclusive personalizar, imagina essa placa com o seu nome, o nome da sua empresa aqui, para você botar na parede do seu quarto, da sala, da sua churrasqueira, ou até mesmo presentear alguém com o nome dele personalizado. Legal, né? Eu acho muito legal, lembrando que esse é um produto oficial, licenciado do Grêmio, você compra e ajuda o tricolor. Então, tá aqui, placa em MDF, toda em alto relevo, um lindo produto, vários modelos, esse é apenas um dos modelos, você vai adorar. Gente, quadro social. Nós vimos ontem muita gente polemizando sobre o número de sócios em dia do Internacional. Falando em fake, falando em coisas assim, e o Grêmio nessa evolução. E aí entra um ponto que eu quero muito colocar aqui, que é essa relação da semelhança entre Grêmio e Internacional nas suas ações. Peculiaridades e semelhanças. Porque é preciso que a gente coloque sempre isso. Os contratos com os estádios são diferentes, mas são parecidos. Você vai entender. O quadro social é diferente, mas é parecido. Eles têm coisas que se encontram até mesmo no número de pessoas. Esse documento que acabou circulando coloca lá que o Inter tem X sócios em dia, 76. O Grêmio tem 73.200. O ticket médio do Grêmio é mais alto que o do Inter. O Inter tem uma modalidade que é uma modalidade popular. Por exemplo, quem está inscrito em escola pública pode, com R$10, ser sócio do Internacional. O Grêmio não tem essa modalidade. Por outro lado, o Grêmio tem a modalidade infantil, que paga R$15 para quem tem até 18 anos, entre 12 e 18 anos. Eles acabam se aproximando, os números também. O Grêmio fatura um pouco mais, o Grêmio tem, a partir de um número, e o vice-presidente de finanças do Grêmio, um dos vice-presidentes eleito, o Fábio Floriano, acabou dizendo, o Grêmio tem um número que o Grêmio paga e divide com a Arena Porto Alegrense, o Grêmio paga um percentual a partir de um número X. A gente sabe que a partir de um número de venda da cadeira Gold, o Grêmio divide com a Arena. Da cadeira Gramado, o Grêmio divide com a Arena também. São situações assim. O Inter, por sua vez, no seu contrato com o Andrade Gutierrez, que foi quem construiu o estádio do Inter, o Inter tem no estádio um espaço que é vendido pelo Andrade Gutierrez, que nem passa pelo Inter. Que inclusive tem sócios lá que pagam mensalmente o lugar na sua cadeira. E essa receita é toda da Andrade Gutierrez. Assim como alguns espaços, como camarotes vendidos pela Arena, toda é da Arena. É curioso quando a gente fala isso, e eu vi muita gente, inclusive jornalistas, debochando, falando dos pets, que o Inter tem uma modalidade que associa pet, que obviamente não conta no quadro social. Obviamente não conta, mas claro, para criar essa cisânia entre Grêmio e Internacional, que não precisa ser criada, porque na verdade Grêmio e Internacional nessa hora precisam se unir. Grêmio Internacional tem que ter o maior faturamento possível com os torcedores. Vocês sabem quantos cadastros o Grêmio tem de sócios e ex-sócios? Vocês não sabem. Vocês sabem quantos o Inter tem? Também não. Mas eu vou dizer. Para fazer esse conteúdo aqui, eu liguei tanto para o quadro social do Inter como para o quadro social do Grêmio, para tentar entender. O Grêmio, em determinado momento, criou o Exército Tricolor, e ali fez um cadastro gigantesco. O Grêmio tem mais ou menos 800 mil cadastros, e tem 73.300 sócios ativos. Sabe quantos sócios o Inter tem, que é diferente um pouco do Grêmio, porque o ativo do Inter conta por um X de tempo, o Grêmio é menor. Sabe quantos? O Inter tem 76,5, como eu falei, sócios em dia. Eu
eu não vou considerar ativo o sócio que está inadimplente. Mas vamos lá, 76 contra 73. Qual é o cadastro do Inter? Vocês sabem? 800 mil. Sabe o que isso quer dizer? É praticamente igual ao do Grêmio. Assim como todas essas peculiaridades são parecidas. E a gente tem que pensar mais amplo e parar de olhar o adversário empurrar para baixo e dizer o seguinte, ali, eu quero passar dali. O Grêmio tem um objetivo agora. O primeiro deles, passar o número de sócios em dia do Inter. 3 mil. Esse é o primeiro objetivo. Pensando numa competição, olhando para cima, não olhando para baixo. Olhando para cima. O Grêmio precisa olhar para cima. O Grêmio não pode ter esse parâmetro medíocre que alguns estão levantando todos os dias. Nós não podemos morrer pela mediocridade. Morrer pelo ataque, pelo ódio. Vamos morrer pensando grande. Fábio Koff, o maior dirigente da história do Grêmio, em determinado momento ele disse o seguinte, para a gente vencer, o nosso parâmetro não pode ser o Inter. O nosso parâmetro tem que ser, na época, um gigante, que era o River Plate. É o River Plate o nosso parâmetro. Porque se a gente botar esse parâmetro aqui, a gente vai parar nele. E se a gente tiver um parâmetro maior, a gente vai no maior. E eles que corram atrás da gente. E a história foi assim. Sempre que o Grêmio olhou da forma medíocre, como muitos estão olhando hoje, o Grêmio parou. E o Internacional da mesma maneira. Então, a hora é de olhar lá adiante. Lá adiante. Pensar coisas lá adiante. Em determinado momento, o Campeonato Gaúcho foi vendido e Grêmio Internacional ganhavam 13 milhões de reais para a TV aberta. 13. Esse ano eles trabalharam por 500 mil reais. Quem é que ganhou com isso? Ninguém ganhou com isso. Então, a hora é de olhar para cima. Eu citei algumas peculiaridades dos quadros sociais, tanto de Grêmio como de Internacional. Lembrando, o Grêmio fatura mais que o Inter. O ticket médio do Grêmio é maior que o do Inter. Por quê? Porque a relação do estádio é mais cara. O Grêmio não pode popularizar o estádio. O Inter tem ainda uma modalidade que consegue popularizar um pouco, mas também não consegue popularizar. Ou porque não quer, ou porque não pode. No caso do Grêmio, não pode. No caso do Inter, também porque tem muitos limitadores. É caríssimo montar um quadro social. Só a carteirinha de acesso e o controle de acesso nas catracas e o sistema te comem 40%. Só para entrar. Para abrir o estádio, Grêmio Internacional gasta entre 300 e 500 mil reais, dependendo do público. Não é brinquedo fazer futebol. E é muito fácil sair dizendo, botamos X sócios e podemos pagar o fulano. Sim, mas quanto sobra? Qual é o líquido disso? Porque o que tu pode gastar é o líquido, não é o bruto. Então é jogar para a torcida. E é o que está acontecendo. Tem muita gente brincando com meia informação. E principalmente atacando o adversário para não olhar para si. A gente viu isso na política. Essa segmentação do ódio. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente entender por que esses clubes foram tão grandes em determinado momento. E não enterrar eles. Que é o que aparentemente o que serve. Eu sou ruim, mas ele é pior. Se ele é pior, tá bom para mim. Igual a essa segmentação estúpida que o Brasil acabou passando no mundo político. Então, a relação que nós temos que ter hoje é com os nossos problemas. O Grêmio precisa melhorar a relação com a Arena para poder ter mais sócios. Melhorar a relação de atendimento ao cliente para poder receber mais gente. Isso é que o Grêmio precisa fazer. Mas não inventando. Sendo realista. O Grêmio tem 73.300 sócios. Isso dá orgulho no gremista. 73.300 sócios. Orgulho. O Grêmio não recebe 73 vezes o ticket médio, que é um pouco acima de 100 reais. Porque custa 40% para tu botar. Então o Grêmio ganha entre 30% e 35%, 40%, que é o que entra para si. Que é o que o Grêmio pode considerar como lucro do processo. Mas melhora o caixa. Melhora o caixa, tem razão. Mas é diferente do lucro. Da operação quadro social.
Isso serve para Grêmio e para Inter. Mas a relação que nós temos que fazer aqui é que eles precisam olhar para cima e não para baixo. Não é debochando, não é criando espaço de ódio contra o Inter que o Grêmio vai crescer. Tá na hora da gente evoluir nisso. Não vamos fazer que nem a política. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.